Saudações, meus irmãos e irmãs de caminhada, que a paz de Jesus esteja conosco neste momento, a fim de que possamos fazer algumas reflexões preciosas, a fim de nos conhecermos melhor, a fim de entendermos melhor a proposta do Evangelho para cada um de nós. Vamos iniciar neste momento uma leitura inicial para que possamos adentrar nessa reflexão da Seara de Jesus. Lição 164, O Diabo, do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é diabo. Quando a teologia se reporta ao diabo, o crente imagina de imediato o Senhor absoluto do mal dominando no inferno sem fim. Na concepção do aprendiz, a região amaldiçoada localiza-se em esfera distante, no seio de tormentosas trevas. Sim, as zonas purgatoriais são inúmeras e sombrias, terríveis e com muitas dores. Entretanto, consoante a afirmativa do próprio Jesus, o diabo partilhava os serviços apostólicos, permanecia junto dos aprendizes e um deles se constituía em representação do próprio gênio infernal. Basta isto para que nos informemos de que o termo diabo não indicava no conceito do mestre um gigante de perversidade, poderoso e eterno, no espaço e no tempo. Designa o próprio homem quando algemado às torpitudes do sentimento inferior. Daí, concluirmos que cada ser humano apresenta certa porcentagem de expressão diabólica na parte inferior da personalidade. Satanás simbolizará então a força oposta ao bem. Grandes multidões mergulham em desesperações seculares porque não conseguiram ainda identificar semelhante verdade. E, comentando essa passagem de João, somos compelidos a ponderar. Se entre os 12 apóstolos um havia que se converter em diabo, não obstante a missão divina do círculo que se destinava à transformação do mundo, quantos existirão em cada grupo de homens comuns na Terra? Neste momento, vamos buscar elevar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Deus, nosso Pai, Mãe, ao Cristo, o nosso representante divino no mundo, o guia espiritual da humanidade, que nos auxilia nesse encontro com a consciência cósmica, a fim de que possamos revelar os nossos talentos divinos, as nossas virtudes imortais, sabendo que a existência atual é mais uma de inúmeras existências que temos tido desde que ganhamos a autoconsciência, para que possamos despertar para Deus, a fim de que possamos despertar os nossos talentos, a nossa consciência cósmica, para retornar à casa do Pai, que acima de tudo é um estado de consciência e de espírito. E assim, meio Jesus, rogamos a sua paz e o seu amor, que nos auxilie nesses momentos, na compreensão dessas humildes reflexões, a fim de que possamos abrir cada vez mais a nossa inteligência, os nossos sentimentos a Ti, aprendendo a receber de Ti, que é manso, bondoso e meigo de coração. Que assim seja. Meus irmãos e irmãs, dando início a, eu não digo palestra, mas a explanação de hoje, vamos tentar entender o conceito do bom fermento
que é uma alegoria muito importante para todos nós, que às vezes nos sentimos pequenos diante de tantas atividades que temos no mundo, diante de tantos desafios espíritos existenciais que temos na Terra. Há uma passagem de Lucas que Jesus fala o seguinte: com que eu poderia comparar o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até tudo ficar fermentado. Então Jesus utiliza da analogia do fermento, tentando assinalar que o pouco do bem que nós produzimos, o pouco de boa vontade, o pouco de aspirações sinceras que temos em relação ao Evangelho, pode transformar muitas coisas em nossas consciências e também exemplificando para as consciências alheias. Então, um pouco de sinceridade, de amor, de equilíbrio, de paz, faz com que a nossa consciência consiga acessar partes mais profundas e enobrecidas que já existem em nós como se fossem sementes. E é isso que vamos estudar aqui neste momento. Grão de mostarda e fermento. A parábola do fermento é uma das mais curtas dos evangelhos de Mateus e Lucas, vindo depois da parábola do grão de mostarda. Ambas possuem o sentido de crescimento forte do reino de Deus com pequenos começos. E podemos perceber isso, por exemplo, na própria situação dos discípulos de Jesus nos 12 principais. Jesus arregimenta homens, na sua maioria simples, homens que viviam as suas vidas comuns, e com esses homens simples, com esses homens às vezes rudes, vamos colocar assim, ele busca edificar o reino dos céus no mundo, afirmando que aquele pouco de fermento que era o colégio apostolar iria assumir, como assumiu, as expressões do Evangelho para todos nós na humanidade. A grande quantidade de farinha, aludida na parábola, pode sugerir uma ocasião festiva, visto que o pão poderia alimentar muitas pessoas. Em várias ocasiões, o mestre, ele assinala a simplicidade de coração, ele assinala a boa vontade e o amor simples como forma também de alimentar a multidão dos nossos pensamentos, das nossas emoções às vezes desenfreadas, colocando uma certa ordem, uma certa paz no nosso espírito. E por consequência também, esse fermento que começa a levedar essa massa dos nossos bons sentimentos, eles vão se espraiando pelos nossos comportamentos, eles vão atingindo a singeleza dos nossos sentimentos e aos poucos vamos tocando consciências alheias por aquilo que vamos edificando no próprio reino íntimo, visto que o Cristo, mais de uma vez, ele afirma que o reino de Deus está dentro de nós. Ou seja, nós precisamos despertar esse reino do nosso interior, como estado de consciência mais profundo, mais elevado, para que possa atingir o exterior, ou seja, a nossa vivência social, a interpessoal, e que assim possamos aprender a comunicar com uma certa sensibilidade afetiva esse reino divino, não só a partir de palavras, mas acima de tudo, a partir dos nossos exemplos. A parábola, assim, do grão de mostarda, ela se refere ao crescimento externo do reino de Deus no mundo. Ou seja, o seguidor do Evangelho realiza uma mudança em sua existência a partir do Cristo, para desenvolver uma fé ardorosa e de coração, que uma fé ideológica sem obras. Então, nós precisamos entender que esse toque, essa sensibilidade afetiva, sentimental, espiritual, ela necessita atingir o nosso mundo íntimo,
porque se atinge apenas o intelecto, estamos informados acerca do reino de Deus, da nossa necessidade de despertamento, de mudança, mas dificilmente vamos conseguir edificar essa autotransformação apenas intelectualizando o Evangelho. Assim, precisamos sentir, e para poder sentir, precisamos passar por inúmeras experiências que visem o despertar dessa sensibilidade interior. Não muitas vezes, quanto mais rude ou quanto mais resistente é o irmão de caminhada em relação à proposta do despertamento, maior também ele atrai, pela lei de ação e evolução, uma experiência que o faça sensibilizá-lo, às vezes à custa de sofrimentos. Porque quanto maior a nossa resistência ao bem, ao despertamento, maior também intensa vai ser a experiência desse despertar. Então, o sofrimento, em muitas situações, é uma questão também de conscientização. Quanto mais rápido se conscientiza o indivíduo acerca das suas necessidades evolutivas, acerca da sua reforma íntima, mais ele passa por essas experiências iluminativas, de uma forma, eu não vou dizer mais tranquila, mas de uma forma compreensiva, aceitando com mais paciência, com mais sabedoria, as experiências que visam o seu bem-estar espiritual. Todavia, quanto maior o medo desse irmão de caminhada, quanto maiores forem as suas paixões, os seus apegos às ilusões terrenas, maior a dificuldade desse despertamento e, consequentemente, também maior o sofrimento, porque o sofrimento ele é proporcional ao apego e também à imaturidade espiritual de cada um de nós. Aquele que desperta mais rapidamente para essa sensibilidade interior e para essa proposta da boa nova no íntimo, já busca ver as experiências não como sofrimento, mas como uma passagem necessária à sua felicidade futura. Então, é uma consciência mais abrangente, uma consciência mais cósmica que começa a despertar na pessoa. Já a parábola do fermento se refere ao crescimento e poder interior do reino de Deus, que exerce uma influência em tudo e em todos como fermento na massa. Os seguidores do Evangelho são aqueles fermentos que, apesar de serem em quantidade menor, conseguem desenvolver no seio da coletividade uma transformação que aos poucos faz crescer a boa nova nos corações dos seres humanos. Então, o que está sendo dito aqui? O Cristo, se nós formos pensar bem, ele é um ser profundamente sábio. Ele conhece o comportamento humano profundamente e ele sabe onde atingir as nossas consciências e a nossa sensibilidade sentimental. Então, ele pisou o solo físico do planeta numa encarnação para mostrar esse caminho a partir da sua própria exemplificação, a partir do seu próprio amor. Isso fez com que ele despertasse também nos seus discípulos, naqueles que ele conseguia tocar as suas almas, o desejo mais profundo e sincero de ascensão à vida maior, de ascensão aos sentimentos superiores. Porque o Cristo frisou muito bem a importância do amor, ou seja, da amorosidade, da capacidade de nos doarmos sem requerer os frutos dessa doação de volta. Ele mesmo foi aquele que se doou incondicionalmente em prol dos discípulos, em prol dos amigos, em prol da massa, sem nada exigir. Então, o seu amor conseguiu tocar a sensibilidade daqueles espíritos de uma forma tal que depois da partida dele do plano físico, o que ficou nesses corações foi a sua mensagem imortal de amor e o que esses discípulos fizeram por fidelidade a essa sensibilidade afetiva, porque foram cativados
na sua sensibilidade interior, foi ofertar em si mesmos também a humanidade, tal qual como ele fez. Então nós vamos percebendo que o amor também é esse fermento divino. Um pouquinho desse fermento sentimental e nós conseguimos sentir a vida numa proposta diferente. Conseguimos nos direcionar aos nossos semelhantes numa perspectiva diferente. Então, precisamos entender que, apesar da inteligência iluminar caminhos, só o amor pode traduzir essa fidelidade a uma proposta maior. Enquanto não chegarmos a uma proporção, pelo menos desse amor, com essa racionalidade, em muitos momentos iremos quedar na nossa proposta evolutiva. Porque temos ainda uma identificação com a matéria, temos uma identificação com as ilusões que o plano material oferta, temos um corpo físico e esse corpo ele tem muitas sensações que às vezes nos impedem de espiritualizar essas sensações, de transformar essas sensações em sentimentos. É por isso que a proposta do Evangelho requer de nós uma profundidade psicológica acima de tudo. Requer, pouco a pouco, um autoentendimento, um autoencontro. Assim, os adeptos sinceros do Evangelho são como o fermento, que, testemunhando os ensinos do Cristo em suas vidas, levam aqueles que se encontram afastados do caminho do autoencontro a refletir sobre suas práticas existenciais e anelar uma proposta superior de encontro com o transcendente, ou seja, com o divino, em si e no mundo. Precisamos recordar, e vamos ver isso mais adiante, que o nosso determinismo futuro é a angelitude, ou o estado de espíritos puros. E nesse estado, vamos pensar que a nossa consciência, ela se transforma numa consciência cósmica. Ela está ligada profundamente ao pensamento divino, se é que nós podemos nos expressar dessa forma. Ela está conectada a toda a família cósmica. É como se nós estivéssemos ao mesmo tempo em nós entendendo tudo aquilo que acontece no universo. Então, para que possamos sentir, para que possamos entrar nessa conexão profunda com o cósmico, necessitamos também, antes de mais nada, entrar nessa conexão profunda conosco, com aquilo que nós somos, com as nossas experiências reencarnatórias transatas, com as nossas emoções, com os nossos instintos, a fim de que possamos transubstanciá-los com o tempo, a fim de que possamos aprender, nos autoconhecendo, a despertar cada vez mais essa centelha divina que todos nós somos, para que ela possa brilhar como um sol ao meio-dia. Mais uma vez, foi essa a proposta do Cristo, quando ele afirmou: o reino de Deus está dentro de vós e é ali que deve ser buscado. Então, o conhecimento extemporâneo, ele pode ser muito importante. O conhecimento dos fenômenos do mundo, eles podem ser muito importantes, mas é o conhecimento de si mesmo que vai fazer com que cada um se eleve, com que cada um transcenda as suas partes inferiores, aprendendo a trabalhar o divino em si. Então, esse autoencontro, ele é importantíssimo. E o que significa isso? Eu preciso reconhecer as partes menos enobrecidas que existem em mim. Eu preciso reconhecer as minhas partes instintivas. Eu preciso reconhecer os meus medos, os meus anseios, as minhas paixões. Eu preciso reconhecer daquilo que eu sou portador. E nem sempre isso é fácil, porque às vezes anelamos tanto rapidamente evoluir que nos esquecemos que essas partes menos enobrecidas também são criações nossas que nós precisamos dar conta. Enquanto não dermos conta dessas partes, dos nossos erros, das nossas escolhas,
não vamos conseguir essa ascensão em nós, no campo da consciência. Por isso que se autoconhecer, às vezes, também é tão difícil, é tão penoso, porque vamos lidar com partes que não gostaríamos de constatar em nós. Às vezes, essas partes se apresentam de uma forma tão egoísta, ou tão orgulhosa, ou tão vaidosa, que passamos a sentir vergonha de nós mesmos por sentir aquilo que nós sentimos, por constatar que aquilo ainda está no fundo da nossa alma. Apesar do nosso desejo, da nossa proposta no bem, sentimos que uma parte nossa ainda está enraizada na proposta inferior da nossa personalidade. Foi o que a leitura inicial falou, por exemplo, a respeito do diabo. Todos nós carregamos, segundo Emmanuel, essa parte diabólica, essa parte que tem a ver com as torpezas do espírito. Todos nós ainda trazemos um passado maculado a ser transformado. E é por isso que nós estamos hoje dentro da doutrina espírita. Para que nós possamos ganhar entendimento, conhecimento, forças para fazer essa reforma interior. E nem sempre essa reforma interior ela vai acontecer via autorreflexão, ou seja, eu vou parar um minutinho e vou pensar a respeito daquilo que eu sou. Para que o ser humano chegue nessa parte autorreflexiva, ele necessita desenvolver muito bem uma autocrítica saudável, uma imparcialidade consigo mesmo. Então, na falta desses dois requisitos, nós vamos encontrar a nós mesmos nos outros. O que isso significa? De repente, eu sou uma pessoa impaciente, mas aquilo está embutido em mim. Eu não considero com profundidade a impaciência em mim, e eu vou lidar, de repente, com uma pessoa, uma instituição, um grupo de pessoas, que vão se transformar para mim um desafio de paciência. Ali eu vou exprimir a minha impaciência, o meu aborrecimento, o meu cansaço psicológico, o desejo de sair daquela experiência em muitas circunstâncias sem poder sair daquela experiência, porque a lei de ação e reação, ela age de uma tal forma que às vezes ela nos obriga ao convívio com aquelas pessoas e com aquela experiência. E eu só termino de sair realmente daquela experiência à medida que eu vou desenvolvendo a paciência. Então, à medida que a paciência vai aumentando por exercício psicológico em mim, eu vou aprendendo a aceitar mais as pessoas da forma que elas são. Eu vou aprendendo a aceitar as experiências da forma que elas são e logo eu vou transigindo com as mesmas. Dessa forma, pouco a pouco, eu vou me libertando do sofrimento da impaciência. A impaciência é uma virtude que ainda não foi desenvolvida. A impaciência nada mais é do que uma paciência que necessita ser melhor desenvolvida. E, enfim, quando eu consigo desenvolver aquela paciência, eu não sofro mais. E, por consequência, às vezes, a vida me muda de ambientes e de pessoas, porque há outras experiências para serem vividas. Então, percebam, o sofrimento que a pessoa impaciente ela vive é um sofrimento ocasionado por ela mesma, por falta de discernimento interior, por falta de discernimento com os irmãos de jornada. Então, todos nós vamos nos colocar diante de experiências de pessoas sem o sabermos, mas com uma proposta evolutiva, com uma proposta do desenvolvimento de virtudes que anelam a nossa felicidade no futuro. Porque a pessoa que desenvolve uma paciência mais profunda, ela também está desenvolvendo paz. Quiçá, está também desenvolvendo amor. Então, nas nossas orações, às vezes, pedimos a Deus que nos auxilie a desenvolver as nossas virtudes, os nossos talentos, e seremos atendidos. Mas não da forma que nós imaginamos ou fantasiamos que Deus nos atenderá.
Deus nos atende de acordo com as nossas necessidades, de acordo com o nosso entendimento. Continuando. Portanto, a Boa Nova é levada como estímulo edificante, visando despertar aqueles que estão dormindo o sono da existência em relação às verdades imortais do Espírito. É o que eu acabei de falar. A Boa Nova é uma proposta de desenvolvimento da nossa amorosidade, da nossa espiritualidade, ou seja, do nosso amor, do nosso conhecimento, da nossa reforma íntima, do desenvolvimento das nossas virtudes. Muitos de nós dormem, metaforicamente, o sono da existência, porque ficamos com o nosso foco mais ligados às questões sensoriais, mais ligados à bebida, à comida, a sexo, a situações que vão, de uma certa forma, nos penalizar, porque possivelmente já vivemos isso há muitos séculos, há muitos milênios. Já estamos cansados de viver tudo isso, mas voltamos a reincidir nos mesmos comportamentos por vícios emocionais e comportamentais. É assim, antes da atual encarnação, que pedimos com muito carinho àqueles que são nossos guias espirituais que nos preparassem um roteiro onde sofrêssemos algumas restrições em variados campos, para que nós não nos perdêssemos de novo, a fim de que nós pudéssemos ter o êxito desse despertar mais profundo, mesmo que à custa do nosso sofrimento íntimo. É assim que nós renascemos em determinadas famílias, em determinadas condições socioeconômicas, num determinado momento histórico e cultural, cerceados, às vezes, em algumas questões que para nós ainda são muito caras, mas que se nós vivêssemos de uma forma excessiva, poderia constituir mais uma vez uma paralisia espiritual. Ficaríamos como o adicto, o viciado, que permanece sempre como objeto dos seus vícios, em vez de tentar um passo além. Então, precisamos enxergar o bem também nas nossas restrições, o bem naquilo que nós não somos atendidos. Se pedimos a Deus, se pedimos a Jesus determinadas coisas e não somos atendidos, vamos compreender que é um bem que está nos acontecendo naquele momento. Então, peçamos à espiritualidade amiga que nos auxilie a compreender os porquês. Isso é muito importante. Segundo Emmanuel, o fermento é uma substância que excita outras substâncias. E nossa vida é sempre um fermento espiritual com que influenciamos as existências alheias. Pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes, em segundo, gera hábitos e depois governa expressões e palavras, através das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Regenerado, pois, o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor se lhe revela reto e limpo. O que o benfeitor está afirmando aqui? Precisamos aprender a vigiar os nossos pensamentos. Precisamos entender se esses pensamentos estão criando perspectivas de cada vez mais compreensão, a fim de que venhamos entender melhor a nossa existência no mundo, ou se esses pensamentos estão sendo repetitivos e egóicos. Egóicos no sentido de só se ter como principal referência na vida. Então, precisamos compreender se esses pensamentos eles estão sendo alimentados por coisas boas ou coisas não boas, porque as informações, elas também são alimentos espirituais, são alimentos psíquicos. Então, dependendo daquilo que nós damos foco, nós estamos nos alimentando daquilo. Se nosso foco são em notícias sensacionalistas, são em notícias que revelam paixões ideológicas políticas, religiosas, econômicas e assim por diante,
É disso que nós estamos nos alimentando, e a partir dessa nutrição, o meu pensamento vai revelar de acordo com. Então, mais uma vez, o Evangelho, se for captado apenas do ponto de vista intelectual, se ele não passa a tocar a nossa sensibilidade, ele fica só como informação, dentre muitas outras informações que nós vivemos no mundo. E como o fermento velho, que foram as nossas paixões, que foram as nossas quedas, os nossos equívocos do passado, eles ainda estão presentes na nossa natureza espiritual, é mais fácil que o mal do mundo consiga atiçar o nosso mal interior. E é por isso que nós precisamos estudar mais as questões do Espiritismo, participar mais das questões também relacionadas ao bem no mundo, à caridade, à assistência. É por isso também que precisamos observar a nós mesmos com mais carinho, com mais educação. Com mais carinho, a fim de que uma baixa estima não nos atinja e nós deixemos a nossa evolução à margem do caminho. Precisamos nos tratar com mais consideração, porque com mais educação também, porque somos aprendizes espirituais. E os nossos tutores no nosso mundo íntimo somos nós mesmos. Então precisamos aprender a utilizar a inteligência, precisamos aprender a utilizar a nossa autorreflexão, o nosso autoconhecimento, a fim de poder entender as nossas reais necessidades de despertamento espiritual. Assim, anuindo com o benfeitor Emmanuel, o pensamento reformado da pessoa encarnada e desencarnada auxilia no desenvolvimento interior. Todo aquele que vive de acordo com a proposta da Boa Nova acessa o fermento do bem em si mesmo, num processo de autotransformação, passando a influenciar as existências alheias. Destarte, Roberto Lota, ao interpretar essa parábola do fermento, expressa com muita propriedade que, assim quanto o pão se transforma pelo fogo, o espírito se aperfeiçoa a cada encarnação à medida que vive suas experiências para seu próprio conhecimento, escolhendo, sofrendo, amando. Essas oportunidades de aprendizado lhe molda tanto o intelecto quanto o moral, fazendo com que suas escolhas atuais reflitam pensamentos mais nobres. Esse processo é fundamental para a construção do reino de Deus. E o reino de Deus, que existe dentro de cada ser, aguarda somente o momento aprazado de fermentação para alicerçar-se em todo o mundo. Então, o que o Lota está afirmando aqui? É no fogo provacional das experiências encarnatórias que esse fermento ele está levedando essa massa do bem, a fim de que ela possa ser assada, metaforicamente, até se transformar no pão do banquete divino. Então, onde nós enxergamos sofrimentos, em muitas circunstâncias, existe uma necessidade espiritual de renúncia a antigos comportamentos, a antigos padrões que nos fizeram sofrer e muito. Todavia, se permitirmos que os nossos caprichos, que a própria imaturidade espiritual, que os próprios pensamentos egoísticos funcionem mais do que uma reflexão profunda, vamos repetir os mesmos erros. Para que isso não nos aconteça mais uma vez, recebemos a bênção da espiritualidade divina, da restrição, do cerceamento das nossas condições egóicas. Desejamos A e a vida nos oferta B, porque A já provamos em muitas circunstâncias e não nos fez bem. E a vida hoje está nos proporcionando o caminho B, a fim de que esse caminho B desperte uma conscientização mais profunda, desperte no ser o ensejo mais profundo pelo bem e pelo amor. Psiquismo.
Vamos analisar rapidamente o conceito de consciência para o Zen budismo. No Zen, há a seguinte noção de consciência: a consciência de vigília, que é o estado de autoconsciência, em que estamos utilizando nossa capacidade de raciocinar. E a consciência armazenadora, que possui, como se fossem estados de sementes, o potencial de desenvolver na consciência de vigília todos os tipos de emoções, sentimentos, pensamentos e ações. Para tanto, dependerá do foco de seu portador. Portanto, para o Zen, o foco que damos a algo é o fermento que leveda o que estiver no psiquismo. Ou seja, existe uma parte do nosso psiquismo, que nós vamos ver mais adiante, onde existem todas as faculdades superiores. Se nós damos o foco a essa potencialidade, nós vamos desenvolver cada vez mais sentimentos mais enobrecidos e faculdades superiores do espírito. Todavia, arraigados ainda às sensações do mundo, aos caprichos, às nossas paixões pessoais, vamos retardando essa marcha e fazendo desenvolver aquelas sementes do passado. Aquelas mesmas sementes que ocasionaram, às vezes, em muitas circunstâncias, o nosso sofrimento. Então, para o Thich Nhat Hanh, que é um monge vietnamita budista, o fermento aqui é o foco. Aquilo que nós damos foco vai desenvolver na nossa vida, seja para o bem, seja para o mal. Psiquismo e noção de inconsciente. Segundo Jung, o inconsciente é semelhante ao oceano, no qual a consciência pode ser comparada a uma rolha de garrafa boiando nessa vastidão. De acordo com Joana de Ângeles, nesse oceano encontram-se guardadas todas as experiências do ser, desde as suas primeiras expressões, atravessando os períodos de desenvolvimento e evolução, até o momento de lucidez do pensamento lógico, no qual transita com vistas ao estágio mais elevado do pensamento cósmico para onde ruma. Então, o nosso inconsciente, vamos colocar o nosso inconsciente inferior, não no sentido de ter menos importância, é aquele repositório de todas as nossas experiências. É tudo aquilo que nós vivemos. Mas assim como a criança e o adolescente que ainda estão iniciando a vida e que as suas experiências têm mais a ver com a infância e com a adolescência, lhes falta ainda uma boa caminhada para desenvolver uma sabedoria mais profunda, um amor mais profundo, o inconsciente humano ainda também está dessa forma. Vide que Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele fala que quando Cristo se encarnou no planeta, o planeta estava vivendo a sua maioridade espiritual. O que significa? Não é? Fazer uma analogia com a evolução terrena, que naquele momento estávamos saindo da condição de um adolescente para uma condição de adulto, mas ainda permanecemos de adolescente para adulto. Então, no nosso inconsciente ainda vige muitas questões relacionadas aos nossos atavismos, ou seja, às nossas condições primitivas, porque a partir desse ponto evolutivo, já que todos nós estamos espíritas na atual encarnação, é que nos propomos a um processo de amadurecimento mais rápido. Psiquismo, espírito e superconsciente. Todavia, para a benfeitora Joana de Ângeles, no espírito está o foco principal de todas as experiências vividas. Indispensável, porém, ter-se em mente a presença do espírito, que transcende aos efeitos e passa a exercer a sua função na condição de inconsciente, herdeiro nos sucessivos empreendimentos das encarnações. Nós temos o espírito, o perispírito e o corpo. O corpo é a vestimenta do espírito, mas o perispírito é a vestimenta do espírito. Então, quando a gente fala de inconsciente inferior, ou inconsciente superior, ou superconsciente, precisamos que tudo isso está no espírito e perpassa para o corpo perispiritual. Ainda, de acordo com a veneranda Joana de Ângeles, todas as aspirações do ser humano, seu futuro, suas conquistas a serem realizadas, o seu céu,
encontram-se esculpidos no superconsciente, mesmo que adormecidas em estado de inconsciência. O que a benfeitora está falando aqui? Vamos imaginar uma semente de jacarandá, aquela árvore alta, forte, frondosa. Quem pega aquela semente não diz que aquela semente um dia vai se transformar naquela árvore, mas aquela semente aguarda o potencial do vir a ser. Aquela semente aguarda o potencial da árvore plena, imensa. Assim também somos nós, na condição de sementes, que estamos desenvolvendo o potencial daquilo que carregamos em nós. Não podemos esquecer que fomos feitos, criados por Deus, à sua imagem e semelhança. Não somos iguais a Deus, somos semelhantes. O que isso significa? Carregamos o germe da divindade em nós. Todos nós iremos um dia, mais rapidamente ou mais devagar, chegar na condição de estado de espíritos puros, retornando numa consciência profunda, cósmica, na qual nós vamos estar a par da vontade do Pai para todos nós, entendendo que a vontade de Deus, na condição de pai e de mãe, é sempre a nossa felicidade, é sempre a nossa plenitude, é sempre o nosso amor e o nosso sucesso. A área nobre do ser, essa parte do superconsciente, que ainda é o inconsciente superior, é o fulcro da inspiração divina, onde se estabelecem os paradigmas orientadores do processo de evolução. Quando perguntam a Kardec, quando os espíritos respondem a Kardec, onde estão escritas as leis de Deus? Na consciência do homem. Então, o que quer dizer? Dentro de nós já existe a pré-existência do que é o correto, a pré-existência do bem, do amor, das virtudes, em tudo aquilo que nós necessitamos nos orientar. Algo dentro de nós sempre nos aponta o correto. Se nós deixamos de seguir, é escolha nossa. Continuando. Responde pelos sutis processos da transformação dos instintos em inteligência e dessa em angelitude, passo que será conquistado mediante esforço pessoal e intuição espiritual dos objetivos mais significativos do transcurso existencial pelo corpo físico. O superconsciente é também conhecido como inconsciente superior, de onde dimanam as funções parapsíquicas superiores, assim como as energias espirituais. Todas as vezes que nos devotamos à autotransformação, à causa do bem, à espiritualização dos nossos instintos, das nossas emoções, a nossa consciência vai desenvolvendo uma intuição cada vez mais profunda, onde vamos, entre aspas, adivinhando, sentindo, onde vamos percebendo, não por palavras, mas onde vamos sentindo Deus nos tocando, nos sensibilizando, nos orientando, vamos abrindo a nossa percepção espiritual e a nossa percepção também extrapsíquica. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? O espírito encarnado e desencarnado, que encontrou as lições do Evangelho, é chamado sempre ao discipulado do amor e da renúncia em nome de uma proposta maior. Nosso esforço, as dores de autoiluminação, são um fermento de uma conscientização superior do espírito rumo à consciência cósmica. Concomitante, as ações no bem irão influenciar e contagiarão a muitos, pois refletem, quando bem vividas, a reforma interior feita pelo Verbo Divino do Cristo em nossas existências, ensejando a curiosidade e o despertar de irmãos de caminhada afastados da seara do Mestre. A nós, espíritas cristãos, cabe trabalhar o nosso discernimento afetivo, ético, moral com Jesus, para que o fermento de nossas pequenas ações o auxilie a edificar o reino de Deus. Então, meus irmãos e irmãs,
O que está sendo dito aqui é o seguinte: nós somos cartas vivas de Jesus no mundo. Nós estamos aqui ao mesmo tempo para auxiliar o nosso próprio processo evolutivo, a nossa autotransformação, o despertar do anjo em nós, vamos colocar assim, e concomitante, nós também estamos aqui para auxiliar a proposta do Evangelho no mundo através dos testemunhos, da exemplificação de cada dia, seja dentro de casa, seja no ambiente profissional, seja na via pública, na instituição religiosa, onde estivermos, estamos testemunhando apenas pelo nosso exemplo. E recordando que o nosso exemplo não está atingindo apenas os nossos irmãos encarnados. Há uma nuvem de testemunhas desencarnadas que nos acompanham todos os dias de nossa vida, que vasculham, às vezes, sem que nós venhamos a perceber, os nossos mais profundos pensamentos, as nossas emoções e sentimentos. Somos, por assim dizer, cartas vivas e abertas. Mas o que está escrito nessas cartas? Uma proposta de renovação espiritual? Ou uma proposta simplesmente de repetir as coisas velhas, o fermento velho? Que nós possamos ser esse fermento novo em nós, nas nossas existências e na seara de Jesus. A fim de poder terminar essa explanação de hoje, eu deixo a vocês uma mensagem da benfeitora Joana de Ângeles, que afirma: a existência humana é uma aprendizagem valiosa que não pode ser desperdiçada de modo vulgar ou vivida utopicamente, qual se fosse uma viagem ao país da ilusão. Os momentos que tanto foram nos avisados estão aí. Nós estamos, nesse momento, combatendo o bom combate em nós e também no mundo, e cabe a cada um de nós, irmãos e irmãs, revelar cada vez mais essa proposta de dulcificação do nosso espírito, de mansuetude da alma e de prudência, para que, mediante as necessidades da espiritualidade maior e de Jesus, que os bons espíritos, que os nossos irmãos encarnados em outras searas, possam ter sempre em nós, independente da questão da filosofia religiosa que nós esposamos, o bem, o amor, a compreensão e, acima de tudo, a consciência profunda do nosso aprendizado no mundo. Finalizando, vamos fazer uma prece final. Meigo Jesus, Tu que é a luz das nossas vidas, Tu que sempre com uma paciência infinita nos socorre, abranda as nossas dores, e nós ainda, crianças e adolescentes espirituais, ainda teimando em relação à sua proposta de educação espiritual, nos machucando em muitas situações, nos perdemos em nós mesmos, tendo dificuldade de entender que você é o caminho, a verdade e a vida, no sentido de que você tem as chaves para a nossa felicidade profunda, para o nosso amor profundo. Pedimos a tua generosidade afetiva, que nos auxilie a compreender cada vez mais profundamente a nós mesmos, a sensibilizar os nossos espíritos, a fim de que possamos te sentir Deus, sentir a humanidade como uma grande família humana, que possamos transcender, amado amigo imortal, os velhos padrões, os velhos condicionamentos que nos impelem àquilo que não queremos vivenciar mais, mas que às vezes nos perdemos. O nosso muito obrigado por essa explanação de hoje. O nosso muito obrigado pela oportunidade de servir, de compreender e que possamos sair cada vez mais fortalecidos a cada encontro. Que assim seja.